irmãos, graça e paz. É um privilégio estar aqui mais uma vez, poder estar trazendo essa mensagem para os irmãos. E como vocês sabem, estamos seguindo um estudo no livro de Josué. Então, quero pedir para os irmãos abrirem no livro de Josué, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 5 do capítulo 6. Então, Josué, capítulo 5, a partir do verso 13. E diz assim o texto: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: Que diz o meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué assim fez. Agora no verso 1 do capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual à frente de si. Até aqui. Meus irmãos, muitas vezes nós recebemos algumas orientações muito estranhas, dependendo do nosso contexto, daqueles que estão nos liderando. Eu lembro, teve uma fase da minha vida que eu brinco que eu trabalhei como vendedor de moto sem saber pilotar moto. Eu ainda não sei pilotar moto, mas eu vendia motos. E no lugar onde eu trabalhava, na concessionária, o chefe tinha uma estratégia muito estranha para isso. A ideia é que a gente deveria ficar andando pelas ruas, lá em Anápolis no caso, batendo de porta em porta, tentando vender uma moto, de porta em porta. Nunca deu certo, pelo menos até onde eu saiba. Mas era uma estratégia muito estranha, incomum, principalmente pensando na época da questão financeira mesmo, que as pessoas não estavam comprando isso. Mas no texto de hoje, nós vemos uma estratégia completamente impensável, que o próprio Senhor dá para Josué. E Josué precisa seguir. E ele vai seguir não porque ele entende cognitivamente que aquilo é uma estratégia melhor de guerra, mas ele vai seguir porque ele tem fé que se o Senhor disse que vai acontecer daquela forma, é porque vai acontecer. Então eu quero que os irmãos prestem bastante atenção sobre essa dinâmica da obediência aliada à fé e como que a gente aplica isso na nossa vida hoje. Então, lembrando um pouco dos versos anteriores, o Rio Jordão foi aberto. E após o Rio Jordão for aberto, Josué ainda fez uma circuncisão, fez toda uma reunião com todo o povo, se preparando para começar a invadir, de certa forma, a terra que já era deles, que tinha sido dado para eles por Deus. E o próprio abrir o mar vermelho de Moisés e o Rio Jordão era um atestado da continuidade no ministério de Moisés em Josué. Basicamente era uma forma de Deus mostrar: é esse aqui, eu escolhi ele para continuar esse ministério. Então o texto de hoje, ele tem alguns objetivos muito simples. Primeiro, é de novo reforçar a autoridade de Josué, mostrar que ele é aquele que está dando sucessão a Moisés. Mas o segundo é mostrar que Deus,
ele assume pessoalmente as suas batalhas. E que ele não faz isso só por causa do povo. Ele amou o povo de Israel, assim como ele nos ama, mas em primeiro lugar é por conta da sua própria justiça e por conta do seu próprio amor. Ele é o único que pode reivindicar alguma coisa e ele é o único que pode suprir aquilo que ele reivindica. Então ele pessoalmente assume a batalha. E nós vamos ver isso em três ensinamentos principais, que é o primeiro, Josué, sendo como Moisés, tratava de Deus pessoalmente com Deus. O segundo é que Deus estava assumindo essa batalha pessoalmente por causa da justiça. E o terceiro é que a derrota de Jericó não viria por uma estratégia militar, mas viria pelas mãos do próprio Deus. Então fique atento comigo aí, no verso 13. A partir do verso 13 até o verso 15, o final do capítulo 5, nós vamos ver esse encontro muito misterioso de Josué. E aqui cabe eu explicar por que nós estamos trabalhando no final do capítulo 5 e início do capítulo 6. Parece que está um pouco descolado. Por que juntou 2 capítulos assim? É porque quer correr, falar mais versículos? Não tem nada a ver. A Bíblia não foi escrita com essa divisão. Quando escreveram o livro de Josué, não tinha capítulos, não era assim que funcionava. Então, a gente tem uma narrativa corrida aqui. E o que se passa no início do capítulo 6 é sequência natural do que está acontecendo no final do capítulo 5. Ou seja, as palavras que diz que o Senhor falou a Josué no capítulo 6, são as palavras do homem, o príncipe do exército do Senhor, que estava falando com Josué. Então eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso, reparando em alguns detalhes. Primeiro no verso 13. Verso 13, nós vemos que diz que levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Algumas traduções vão estar dizendo uma espada nua, que seria uma espada pronta para a guerra. Essa é a ideia. E quando o autor de Josué, nós não temos certeza de quem é, mas muito provavelmente foi o próprio Josué que escreveu, pelo menos a maior parte, ele não escreveu isso à toa. Tinha um propósito muito claro em ele escrever esse texto. E é uma comparação direta com Abraão. Abraão, em Gênesis, no capítulo 18, verso 2, vai descrever o encontro dele com Deus. Os irmãos podem conferir depois, mas no capítulo 18, no verso 2, diz também que Abraão levantou os olhos e viu 3 homens. E alguma coisa fez com que Abraão entendesse que aquilo não era simplesmente meros homens, e também que não era simplesmente algo, vou dizer assim, espiritualmente superficial. Porque ele vai conversar com um dos homens, e aí a Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão, e aí que é feita a promessa para Abraão sobre Isaac vir, ou seja, daqueles homens era o próprio Deus, tomando uma forma humana para falar com Abraão. E quando o autor diz isso, ele está comparando para o povo de Israel, lembra lá da história de Abraão, lá atrás, quando ele encontrou com Deus, tomando uma forma humana para falar com Abraão. Então, Josué, aconteceu a mesma coisa com ele. Mas não aconteceu só com Josué. Aconteceu com Abraão, com Jacó e com Moisés. Repare aí no próxima parte, diz que sobre o príncipe do exército do Senhor, e ainda nessa figura de aparecer, o príncipe do exército, Deus é retratado muito no Antigo Testamento como um guerreiro, aquele que é o líder de todos os exércitos, o rei soberano sobre tudo. E a gente tem alguém que resolveu lutar contra esse rei, que é Jacó. Achou que ele poderia fazer alguma coisa. Jacó, o texto, muita gente aqui, talvez vocês podem estranhar, mas muita gente tem na cabeça que Jacó lutou com um anjo. Mas o texto não fala que Jacó lutou com um anjo. Vamos ver, em Gênesis 32, no verso 24. Gênesis, capítulo 32, verso 24. Diz bem assim:
Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com um homem. E então a gente tem aquele diálogo, Jacó pedindo para que ele abençoasse, e aí a gente vê que esse homem abençoa, e ele não só abençoa Jacó, mas ele muda o nome de Jacó para Israel. E lembra outra história que aconteceu atrás? Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Qual que é a ideia aqui? Está mostrando que o mesmo Deus que falou com Abraão é o Deus que falou com Jacó. Foi a mesma situação, mesma ideia de uma pessoa específica que Deus separou para fazer isso. E ele faz mais para frente de novo, ele faz com Moisés, lá em Êxodo 3:5, os irmãos não precisam se preocupar com abrir, mas uma passagem também muito conhecida da sarça ardente. E aí nós temos algo muito curioso sobre, mais uma vez, o que o escritor de Josué faz para mostrar que o encontro que Josué está tendo é com o próprio Deus. No verso 15 do capítulo 5, o príncipe do exército do Senhor diz assim: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Isso acontece onde, de novo? Antes, com Moisés. E o lugar era santo por quê? Era a presença do próprio Deus que estava ali, através da sarça. Então não era um anjo que apareceu aqui para Josué, assim como não era um anjo que tinha aparecido para Jacó. Era o próprio Deus ali. E esse fato, o autor está mostrando isso, ele está mostrando para os leitores de Israel: olha só, a autoridade que Abraão tinha, a autoridade que Moisés tinha, a autoridade que vocês dão para o seu pai, Jacó, Israel, é a mesma autoridade que está agora com Josué. E vocês devem obediência a Josué por conta disso. Porque Deus escolheu ele para fazer isso. Então tem uma importância muito grande nessas palavras do autor. E por isso, a gente pode entender como Deus está conduzindo a história desde o início. Desde o início ali de Gênesis, com Abraão, começando a grande nação a partir dele. É o mesmo Deus que vai atrás de Abraão, se apresenta, mostra o seu plano para Abraão, assim como ele mostrou um plano para Josué, mostrou um plano para Moisés, sobre a estratégia de como seria feita a vontade dele. É o mesmo Deus que está com Jacó, é o mesmo Deus que está com Moisés, o mesmo Deus que está com Josué, é o mesmo Deus que está conosco hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, é o nosso Deus. É o mesmo. E é de forma maravilhosa e ainda mais profunda, porque agora ele não é como se naquele período em que ele se revelava aos poucos e para escolher aqueles poucos que iriam liderar seu povo. Agora ele está no nosso coração. Agora o seu Espírito Santo colocou um selo e ele faz morada dentro de nós. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés é o nosso Deus. Nós precisamos entender isso. O Antigo Testamento não é uma coisa isolada. O Antigo Testamento não é uma coisa só para os judeus, passou e acabou. É o mesmo Deus. Jesus Cristo é filho desse Deus. E assim como Deus Pai enviou e levantou vários homens, no caso, mais uma vez, Abraão, Moisés, Jacó e Josué, ele enviou um outro homem, que foi Cristo, para promover a libertação final do seu povo. Percebem como vai conduzindo e apontando para quem viria? Cada um desses estão apontando para aquele que virá, que será suficiente. E veio, Jesus Cristo. Esse foi aquele que Deus levantou para libertar o seu povo do pecado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Josué tinha a mesma autoridade de seus antecessores. Se Josué tinha essa autoridade, quanto mais Cristo não tinha e tem até hoje. Quanto mais Jesus, ele que é aquele que pode dizer que antes de Abraão ser, ele era. Jesus é esse, principal. Mas o texto não para por aí, nós vamos para o capítulo 6 e vemos como Deus estava assumindo pessoalmente essa batalha. Veja no verso 1, diz assim: ora, Jericó estava vigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Jericó
tinha se colocado em um estado de cerco, se fechou. E era uma cidade, como muitos irmãos talvez já saibam, muito bem fortificada, com muros que eram considerados intransponíveis. Não tinha como vencer aquelas barreiras. E essa é uma estratégia militar muito comum que, ao longo da história toda do mundo, ao longo de guerras, era uma estratégia utilizada. E para uma cidade fazer isso, para um reino fazer isso, era só em 2 casos. Ou ela tinha sido cercada pelo outro exército, e aí não tinha alternativa, ela precisava se fechar, ou ela simplesmente confiava tanto nas suas defesas, que ela sabia que ela podia deixar se fechar, que uma hora o restante do exército inimigo iria desistir. E tudo indica aqui no texto que Jericó fez essa segunda opção. Eles tinham tanta confiança em seus muros, em sua segurança, que eles não achavam que o povo de Israel ia conseguir avançar. E é interessante porque a gente volta para o texto passado e vê que, muito provavelmente, eles já tinham percebido o que tinha acontecido no Jordão. Talvez uns até viram aquilo. Não é à toa que descreve que o povo de Jericó estava com medo do povo de Israel. E aqui entra uma coisa muito importante, a gente vê essa soberba por parte de Jericó, mesmo sabendo que está vindo um Deus que, na visão deles, acabou de derrotar todos os deuses do Egito, considerada a nação mais poderosa e, portanto, com os deuses mais poderosos, e agora ele está vindo para cá. E eles pensam, não, nosso muro, nossas muralhas vão segurar. Vejam como a idolatria cega. Eles não conseguiram perceber ainda que não tem chance contra o povo de Deus. E é importante a gente entender que para Israel e para Jericó, não é simplesmente uma guerra comum. Não é uma guerra como a gente está tendo agora lá da Ucrânia. Não é uma guerra como teve do Iraque. É uma guerra espiritual. Até na mentalidade dos moradores. É uma batalha entre deuses. É uma guerra entre deuses ali. Na antiguidade, a mentalidade é que os deuses eram territoriais. Então, enquanto Israel estava no Egito, é como se eles estivessem no território dos deuses egípcios. Depois, chegando em Canaã, estão no território dos deuses dos cananeus. Só que Deus, e aqui nós temos uma aplicação muito importante, ele é completamente diferente dos outros deuses. A nossa religião, a nossa crença, ela é completamente diferente de todas as outras. Porque enquanto as outras precisavam de altares, precisavam de lugares para os deuses ficar, e eles se limitavam a cuidar de uma região, nós temos o Deus de Israel, que acompanha eles por meio do deserto. Em todo o tempo no deserto, o Deus que está andando em movimento junto com o seu povo. É um Deus que vai no território inimigo de outros deuses e humilha esses deuses, como aconteceu com as 10 pragas. E mais uma vez, agora eles estão vendo, esse Deus está vindo para cá. E é interessante, será que a gente tem essa percepção de quem Deus é? É aquele que, ele não só é o único Deus, mas ele é aquele que humilha qualquer possibilidade de existência de outros deuses. Isso vai na contramão do que a gente escuta hoje. A gente pensa que tolerância é aceitar tudo bem as outras religiões, e de fato, a gente não pode forçar ninguém. Mas uma característica, meus irmãos, da nossa fé é que nosso Deus, ele é o único Deus. E sendo o único Deus, ele é particular, ele é pessoal, ele caminha com seu povo no deserto. E assim como ele caminhou com seu povo no deserto, Cristo caminha conosco hoje. Não é à toa que em João, no Evangelho de João, ele vai dizer que Cristo tabernaculou conosco. Na ideia de que assim como no tabernáculo no deserto, eles carregavam e a arca da aliança ia junto com o povo, assim agora Cristo conosco. Ele fica conosco, no nosso interior, no nosso meio, na nossa comunhão. Ele é um Deus que habita em meio ao seu povo. Não é um Deus distante. É um Deus que está aqui. E esse nosso Deus, ele é completamente diferente dos outros deuses. Então, talvez você já deve ter ouvido em algum momento, as religiões são todas iguais, o cristianismo não é diferente das outras religiões. Pois pode ter certeza que é muito diferente.
porque é a única que é baseada na verdade. A única que é baseada na verdade da palavra, da revelação do Senhor, ao longo de um grande período de tempo. Há mais de 4.000 anos, a gente já tinha uma nação que cria um Deus 100% justo, 100% bom, 100% amoroso e único, que não dá vazão para a existência de nenhum outro Deus. Esse é o nosso Deus. Mais uma vez, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, Ele é o nosso Deus. É o mesmo Deus. Então, quando você for questionado em algum momento sobre sua fé, lembra que você tem sim base. Você tem bastante base para mostrar que sua fé é diferente. Mas nós continuamos caminhando e vemos que a derrota de Jericó também deveria ser diferente. E essa derrota de Jericó deveria ser diferente porque Deus não está simplesmente dando uma terra para Israel. Ele está exercendo a sua justiça sobre o povo da terra de Canaã. Ele usa Israel para fazer isso. E não à toa que no futuro, a gente vê lá nos profetas, com Jeremias, Abacuque, a gente vê que Deus usa outros povos, povos ruins, que não seguem a Ele, para punir e para fazer justiça sobre Israel. Porque Deus é um Deus justo. Então, Ele é tão zeloso por sua justiça, que Ele se faz presente fisicamente ali. Como se Ele chegasse para Josué e falasse: Josué, eu vou assumir aqui agora. Vou falar, você obedece. E é isso que Deus faz nessa condição de príncipe do exército do Senhor. Veja aí no verso 2 do capítulo 6. No verso 2, acontece aquilo que eu estava explicando sobre a própria Bíblia se referir a esse homem como o Senhor. E ele diz: então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela. Uma vez, façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual à frente de si. Como eu expliquei, a cidade estar fechada era uma estratégia. Então Jericó tinha já essa estratégia e já tinham se organizado para poder aguentar qualquer ataque. Mas a estratégia também existe para o povo que está invadindo. E eu tenho certeza que a estratégia mais óbvia ali não era dar 7 voltas em volta de Jericó. Muito menos por 7 dias. Não era essa a estratégia mais comum. Para os irmãos terem ideia, na situação de cerco, o comum da estratégia de quem estava invadindo era tornar a vivência do povo da cidade que estava cercado o mais insuportável possível. Então eles tinham várias estratégias: cortavam o fluxo, canais de rios, eles barravam qualquer forma de mercadoria para não entrar nenhum alimento. Existia até uma espécie de guerra biológica e química, que é jogar carcaças de animais podres para poder espalhar infecções e tornando cada vez mais difícil a convivência ali, bombas incendiárias. Então, Israel, a lógica era eles seguirem esse princípio. Pegarem aí, beleza, eles resolveram se fechar, então não vamos largar do pé. E aí a vitória fica garantida para quem aguentar mais tempo. Mas Deus decide dar uma estratégia um pouco mais milaborante para Josué. E a estratégia consiste em marchar ao redor de Jericó. E esse aqui é um texto que é um poço cheio para heresias e para várias interpretações completamente equivocadas. O texto não está falando para você que 7 é o número da perfeição e você tem que orar durante 7 dias, 7 vezes ao dia, para conseguir alguma coisa, nem para você fazer um jejum de 7 dias, não é uma campanha de 7 dias. A intenção aqui de Deus não é falar de um número específico, não é falar de dar voltas e marchar. O que Deus está mostrando aqui
é que, olha, não vai ser pela força humana. Ou realmente a gente acha que dando 7 voltas, no último dia, e 6, durante os outros 6 dias, dando essas voltas, tocando trombetas, que os muros de uma cidade iriam cair por ação natural. Não vai cair. Nós sabemos que não é assim que funciona. Então é uma ação sobrenatural. E é por isso que vem o príncipe do exército do Senhor. Deus está assumindo pessoalmente essa batalha. Porque para Deus realmente é pessoal. Aquele que mexe com quem Deus é, aquilo é pessoal para Deus. Aí, nossa, mas Deus é vingativo? Não, Deus é santo. E Ele é justo, Ele é perfeito. E Ele não permite que continue assim. Então Ele resolve exercer sua justiça, mas para isso, Ele precisa fazer com que seja muito claro que não vai depender de Josué, nem de Israel, mas vai ser uma ação divina, uma ação soberana de Deus no território de outros deuses, mostrando que aqueles deuses não podem contra o Deus de Israel. Então, nós precisamos refletir um pouco sobre a nossa obediência diante de comandos e orientações completamente impensadas. Mas eu quero pensar com os irmãos sobre as nossas orientações que recebemos da própria palavra. Porque as orientações humanas, muitas vezes elas vão estar erradas mesmo. Como eu falei aqui no início, está vendendo moto de porta em porta, realmente eu ainda acho que isso não pode funcionar. Quem sabe alguém consiga, mas não acho que é uma boa estratégia. Agora, aqui não foi um homem que disse isso. Deus disse isso para Josué. E isso muda tudo. É por isso que lemos no início do culto, na carta aos Hebreus, que pela fé os muros de Jericó ruíram. Não foi por conta da rodeação do povo de Israel. Não foi uma estratégia militar. Não foi nem porque Josué estava lá. Foi por conta da obediência do povo aliada à fé. E agora eu quero juntar mais uma vez para os irmãos pensarem que a sua fé, a sua e a minha fé, sem obediência, ela não é fé. Ela não tem sentido nenhum. A fé, ela deve resultar em obediência. E uma obediência à palavra, às escrituras, você entendendo ou não como que funciona isso. Porque no fim das contas tem muitas coisas que quando nós lemos e nos deparamos pensando assim, mas como é que isso aqui vai funcionar? Isso aqui não tem como aplicar isso hoje em dia. Como é que a gente vai seguir isso aqui hoje em dia? Então, a questão não é como, a questão é faça, obedeça. Porque se você tem fé que isso realmente é real, a sua resposta automática é a obediência. E Paulo faz esse exercício, ele fala sobre se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, e é vã todo o restante do que a gente pratica, e a gente percebe sobre como a fé ela é essencial para essa obediência. Cristo foi nosso maior exemplo. Ele foi obediente até o fim, foi obediente ao Deus Pai, e ele sofreu morte de cruz, por quê? Porque ele foi obediente. Ele chega a pedir, Pai, se possível afaste esse cálice, mas ele sabe, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então quando olhamos para Cristo, e mais uma vez fazemos o exercício de que Josué aponta para quem Cristo seria, nós vemos um padrão de obediência a Deus. E se somos realmente filhos de Deus, se fomos comprados pelo sangue de Cristo, o nosso padrão é de obediência. Obediência por meio da fé. Porque a sua obediência também, sem fé nenhuma, é apenas legalismo. Ou que pai aqui quer que o filho obedeça só porque ele tem medo de você, que você vai corrigir, e só por causa disso. Você tem que corrigir, tá, meu irmão? Mas só porque você vai corrigir, ou então ele vai obedecer porque não quer problema, não quer causar discussão. Isso não é obediência de verdade. Isso é omissão, isso é fuga. A obediência de verdade é porque se confia na orientação. Quando nós confiamos na orientação e no emissor dessa orientação, nós temos a fé. Então sim, essa fé nos move a obedecer. Aí sim, nós estamos aptos a obedecer ao Senhor. E aí eu pergunto para os irmãos, como igreja do Senhor, será que nós não temos algumas orientações que
a gente já está acostumado a ouvir, mas na prática a gente acha um pouco absurdo? Ou será que o irmão ou a irmã, a gente nunca parou para pensar, nossa, quer dizer que eu vou falar de Jesus para alguém, vou falar que ela é pecadora, que o mundo precisa da graça de Deus, que ela precisa se arrepender, vou explicar o evangelho todinho para ela sobre Jesus Cristo, e ela vai se converter, é só isso? É isso mesmo? Eu tenho que obedecer isso e vai acontecer? Percebe que assim como em Jericó, a obediência de Josué por meio da fé era só um instrumento para que Deus cumprisse o seu plano, assim hoje, no nosso evangelismo, no nosso ide por todo mundo e pregar o evangelho, como Cristo mandou, também não é dependente de nós. Nós somos um canal, um instrumento para essa obra. Mas se você não acredita que esse evangelho tem poder para transformar, como que você vai obedecer? Se eu não acredito que o evangelho pode transformar outras vidas, como que eu vou realmente pregar esse evangelho? Então, se Josué conseguiu obedecer uma ordem tão completamente fora da caixa, por que a gente não consegue cumprir uma ordem tão simples de apenas dizer algumas palavras? Se a gente realmente acredita que o Senhor morreu por nós, ressuscitou, e se a gente realmente acredita que essa Bíblia, que essa palavra aqui é a palavra de Deus, então eu não vou achar que é impensado eu resolver minhas angústias lendo a Bíblia. Porque ela fala sobre isso. Lá no Salmo 19, o salmista Davi, ele diz que a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você acredita realmente que a Bíblia pode alegrar seu coração? Você é capaz de obedecer a Deus em estudos bíblicos e se orientando e lendo a Bíblia, sabendo que isso pode resultar em alegria para o seu coração? Ou será que você só lê por tabela? E aí quando vê, você de fato não acredita que aquilo dali pode resolver. Eu digo isso me colocando no lugar porque eu sei que muitas vezes, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Será que ler a palavra todo dia vai fazer alguma diferença? Ah, mas eu ainda peco, eu ainda erro aqui, erro ali, eu vou continuar cometendo os mesmos erros. Nós somos muitas vezes, nós temos a tendência muito fácil, por uma forma de hipocrisia, onde a palavra de Deus parece que ela só tem poder para o novo crente, aquele que acabou de se converter. E nós que já temos talvez alguns anos de crentes, já conhecemos o Evangelho, esquecemos que ele tem poder para transformar a nossa vida ainda hoje. E ele tem poder para alegrar o nosso coração ainda hoje. Tem poder para nos tornar retos ainda hoje. E será que nós temos realmente essa fé? Porque se nós temos a fé, assim como Josué tinha nas palavras do Senhor, então eu não vou conseguir negligenciar essa palavra. Se eu acredito que essa palavra realmente pode transformar o meu coração, num momento de angústia e de aflição, eu não vou correr eu vou afogar aqui, eu tenho dificuldade com o controle com doce. Estava conversando com o Fred hoje. Controle com doce para mim é dificuldade. Quando eu fico estressado, me dá vontade, eu quero comer alguma coisa doce. Se eu tenho realmente fé que essa palavra é verdade, por que eu vou para o doce e não vou para ela? Quando a gente está estressado e vai fazer alguma outra coisa para desestressar, eu não estou falando que você não pode ter um momento de lazer, tá, meus irmãos? Mas por que a gente corre para outras coisas e não para a palavra? Se nós realmente acreditamos nisso, a verdadeira fé, ela é provada por meio da obediência. Josué tinha fé, e essa fé que vinha de Deus para ele, resultava em obediência, fazia com que ele obedecesse as palavras do Senhor. Eu quero deixar 3 aplicações principais aqui para os irmãos, e a primeira é que não se esqueça que o nosso grande líder já foi levantado, ele já venceu. O povo de Israel passou por muita coisa, mas todos esses homens citados, Abraão, Jacó, Moisés, Isaac, Josué, todos eles morreram, porque ainda não eram aquele que havia de vir. O nosso veio, o nosso general, o nosso comandante do exército do Senhor, ele veio, ele lutou e ele venceu a morte, e agora nós temos vida eterna com ele. E esse Deus, que era o mesmo Deus que andava com Abraão,
andava com Jacó, andava com Moisés, andou com o povo de Israel durante 40 anos no Egito, estava lá presente com Josué, é o nosso Deus que está aqui conosco hoje. É o mesmo Deus. Você realmente crê nisso? Será que você realmente entende que essa palavra está ensinando para nós que Cristo vive aqui entre nós? Cristo vive em nós aqui? É muito diferente de todos os outros deuses. É muito diferente de todas as outras religiões. A gente até fala, vamos para a casa do Senhor. Mas é simbólico, porque a casa do Senhor é a igreja espiritual. Deus não precisa de um templo. Ele não precisa de um lugar físico. Ele não é territorial. Ele é universal. Deus é perfeito e pleno em todas as suas capacidades, e nisso Ele humilha todas as outras religiões e deuses, porque Ele é o Senhor, Ele é o único, e Ele não negocia essa glória com ninguém. Então, primeiro, será que você entende quem é esse Deus? Entende que Ele, por meio de Jesus Cristo, habita em você? E se Ele habita em você, isso deve gerar uma resposta de fé e obediência. Uma segunda aplicação é sobre o que nós comentamos bastante, da ordem que Josué recebeu. Completamente impensável. Vocês imaginem Josué tendo que convencer o povo que eles tinham que dar 7 voltas durante 6 dias, 6 voltas durante 6 dias e a 7ª na última. Imagina ele para explicar. Chega lá no final, então, a gente precisa fazer isso aqui, o Senhor falou para fazer isso. Vocês acham que foi fácil? Mas quando o Senhor fala para a gente que a gente tem que ler a palavra dEle, orar, aprender, ser um bom testemunho no nosso trabalho, na nossa faculdade, parece que, não, mas isso é muito complicado, isso é muito difícil, as pessoas vão se afastar, elas não vão entender, e aí eu vou perder a oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Já viram esse evangelismo de agente secreto? Daqui a 3 anos eu mostro para ela que eu sou crente. Aí ela vai descobrir. Não é essa a orientação que o Senhor deu para nós. A orientação foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma estratégia que não parece ser nada funcional. Não é à toa que o evangelho é loucura para aqueles que não creem, mas é poder para os que creem. Não é à toa que hoje em dia nós temos muitos cristãos que nunca falaram de Jesus para outra pessoa. Ela fala, não sei como fazer. Será que no fundo você não sabe? Ou talvez você não acredita que essa palavra possa convencer outros corações? Assim como converteu o seu, converteu o meu. Se eu realmente acredito nesse evangelho, e acredito que ele transformou minha vida, eu não posso negar isso para outras pessoas. Eu não posso achar que, não, peraí, mas ele só vai entender se eu falar desse jeito, desse, e eu tenho que seguir todo um outro caminho, e ele tem que ver isso aqui, ele tem que ler esse livro, tem que ler aquele outro. Gente, o evangelho, ele é simples. Na sua simplicidade vem o poder de Deus. O convencimento não é seu. A nossa ordem, enquanto igreja, é pregar o evangelho. É uma ordem completamente, entre aspas, maluca, porque é ser luz em um mundo de trevas. É ser luz em um mundo totalmente depravado que aprova cada dia mais o pecado. E a nossa missão aqui é ser essa luz, levar o evangelho. Assim como Josué, sem saber como funcionaria, apenas que ele tinha que fazer aquilo, ele fez, nós também precisamos. Assim como Josué teve fé e obedeceu a ordem do príncipe do exército do Senhor, nós precisamos obedecer. A obediência muitas vezes pode vir primeiro. Talvez você não vai entender. Mas a vida cristã é assim. Se fosse só uma questão cognitiva, algo simples de entender, eu tenho certeza que talvez teria até menos pessoas. Porque geralmente a gente se acha mais inteligente do que realmente somos. Mas as ordens do Senhor são perfeitas e devem ser seguidas. Não há nenhuma vazão para a gente achar que precisa enfeitar o evangelho. Achar que
não vai dar certo, porque isso só funcionava antigamente, só funcionava lá no Antigo Testamento, no Novo, mas agora as pessoas precisam de mais, tem que entender de forma diferente. O Evangelho é o mesmo. E o Evangelho é o mesmo porque o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus. E uma última aplicação, nós temos sobre essa tarefa do Senhor, mas pensando no sentido mais pessoal nosso. Eu falei um pouco sobre a igreja e como a gente deve levar as últimas consequências, essas orientações que nós temos sobre guardar nossa pureza, santidade, sermos luz em meio às trevas, pregar o Evangelho. Mas e no pessoalmente? A gente vai começar a perceber que tem várias ordens que o Senhor nos dá e que, na lógica humana, caída e depravada pelo pecado, a gente não consegue entender por que isso funciona. Eu sempre tive uma crise muito grande, desde a minha infância, que era: por que eu vou orar se Deus é onisciente? Por que eu vou orar se Ele já sabe? A Bíblia mesmo fala isso, o seu Pai sabe antes mesmo de vocês pedirem. Por que eu vou orar? Então, não tem sentido. A razão principal de orar, nós temos uma boa justificativa, mas a principal é porque Ele quer que você ore. Na sua vida particular cristã, a sua obediência ao Senhor, principal não é porque você vê algum sentido naquilo, não é porque você acha que necessariamente que é o melhor. Talvez Deus precisa conformar o seu coração com o tempo para te ensinar sobre por que aquilo ali é melhor. Mas na prática, muitas vezes a gente vê algumas práticas espirituais como: por que eu vou orar toda vez antes de comer? O Senhor sabe, Ele sabe já de tudo. Então, eu não preciso fazer todas essas ações. Será mesmo? Deus tem um propósito por trás disso. Claro que na oração nós sabemos do relacionamento que Deus quer construir com cada um de nós. Mas isso se estende para toda a nossa vida. Como você realmente tem levado as ordenanças que o Senhor deu para ti, o Senhor deu para nós, sobre andar a segunda milha. Será que você acha que, não, beleza, eu tenho que andar a segunda milha? Ou será que você olha assim: não, mas também não sou palhaço, não sou palhaço para ficar sendo enganado. Então, a gente associa muito isso, né? Mas é uma ordenança tão básica: ande a segunda milha por aquele que te prejudicou, sofra o dano por aquele que te prejudicou. Mas na hora que chega, parece que a gente A gente não tem certeza que aquilo dali realmente vai funcionar. Nós julgamos as ordens de Deus segundo aquele resultado que nós achamos que ela deve dar. Se Josué fosse racionalizar e pensar como um comandante de exército comum, ele ia falar: isso não vai dar certo, eu não vou fazer de outro jeito. Como acontece ao longo da história bíblica várias vezes, esse tipo de ação. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Não, essa orientação aqui do Senhor, isso aqui não vai dar certo, tem que ser de outro jeito. Não, isso de ser manso, de ter calma, ser mais humilde, ficar calado mais tempo, ouvir mais, saber repreender pecado quando preciso. Não, isso só atrapalha, só deixa as coisas mais complicadas. Isso é muito bonito no papel, mas na prática não dá certo. Meus irmãos, muito cuidado. A nossa fé, ela exige uma obediência. Nossa fé sem obediência, ela não tem sentido nenhum. Ela é movida, ela demonstra seu movimento por meio disso. Então eu quero que os irmãos reflitam um pouco sobre isso, sobre como precisamos, assim como Josué, aliar a nossa fé com obediência. A sua fé sem obediência para Deus, ela é só legalismo ou libertinagem. Não adianta nada você dizer que você segue a Cristo se você de fato não coloca em prática aquilo que Ele ensinou. Porque se você não coloca em prática, é porque você de fato você realmente acredita nisso? Eu não estou pregando aqui falando de um super-homem que não vai errar em nenhum momento. Mas se você não busca realmente colocar em prática aquilo que Cristo ensinou, talvez seja porque você realmente não acredita que aquilo funcione. Talvez seja porque você não crê que aquilo realmente tem poder.
Mais uma vez, um exemplo muito prático. Se você realmente crê que o Senhor pode cuidar de cada área da sua vida, em um tempo de angústia, por que você não corre para a Bíblia? Por que não correr para a palavra do Senhor? Se ela mesmo diz que ela traz paz ao coração. Meus irmãos, espero que os irmãos possam ter entendido sobre a importância de nós aliarmos a nossa fé com obediência, individualmente, mas também como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Lembrando que o Deus que estava com Abraão é o Deus que estava com Jacó, é o Deus que estava com Moisés, estava com Josué, é o Deus que está conosco agora. É o Deus que anda com seu povo. Ele anda conosco aqui. Em cada momento, em cada passo. Se Ele está comigo, qual que é o real problema? Não tem. Por isso Josué podia obedecer tranquilamente aquela ordem. Ele sabia que se o Senhor estava lá com ele, podia ir cegamente, o Senhor ia cuidar. Possamos ter essa mesma visão de Josué, amém, meus irmãos? Senhor, meu Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Sua graça. Pai, nós pedimos que o Senhor crie em nós um coração fiel a Ti, Senhor. Que essa fé se manifeste em obediência, Pai. Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe nossa falta de fé. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática cada um dos preceitos que há na Tua palavra, Senhor. Grave ela no nosso coração e que possamos frutificar, Senhor, por meio da obediência que vem por meio da fé, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.